Existem histórias que nunca foram comprovadas. Mas também não existe nada capaz de provar o contrário. Aqui, cada relato deixa uma única pergunta. Você acredita que foi apenas coincidência? Ou existe algo que ainda não conseguimos explicar? Bem-vindo aos 100 Credenciais. Bem-vindos aos 100 Credenciais, o canal onde reunimos histórias que desafiam qualquer explicação. Algumas podem ser mentiras, outras coincidências, mas todos deixam uma pergunta: e se for verdade? No final do vídeo, quero saber a sua opinião. O que você faria nessa situação? Agora apague a luz, coloque os fones de ouvido e vamos para o relato. Algumas histórias parecem simples coincidências. Outras deixam aquela sensação de que um pequeno detalhe foi capaz de mudar completamente o destino de alguém. A história de hoje acontece há cerca de 10 anos e até hoje o autor se pergunta: e se ele não tivesse esquecido a carteira em casa? Isso aconteceu há aproximadamente 10 anos. Na época, eu fazia faculdade no turno da tarde. As aulas começavam às 14 horas, mas eu morava relativamente longe do campus. Como uma das principais avenidas da cidade estava em obras, o trajeto de ônibus levava entre 2 a 3 horas. Minha rotina já começava desgastante. Saía de casa por volta do meio-dia, logo depois do almoço, enfrentando um calor intenso e uma longa caminhada de cerca de 10 minutos até a parada de ônibus. Eu sempre fazia esse caminho mal-humorado, pensando nas horas que ainda passaria dentro do transporte público antes mesmo de chegar à faculdade. Naquele dia, enquanto caminhava, percebi que havia esquecido minha carteira com o cartão de minha passagem. Minha primeira reação foi ignorar o problema. Pensei em seguir viagem e pagar a passagem inteira. Afinal, voltar significava fazer todo o caminho debaixo daquele sol escaldante. Mas depois de alguns segundos pensando, resolvi voltar. Cheguei em casa, peguei a carteira e iniciei novamente o percurso, reclamando mentalmente da minha falta de atenção. Quando finalmente cheguei à parada, encontrei uma cena que jamais vou esquecer. Parecia que uma guerra tinha acabado de acontecer ali. A primeira coisa que vi foi um homem tentando se levantar. Algumas pessoas insistiam para que ele permanecesse deitado até a chegada do socorro, mas ele tentava ficar em pé a qualquer custo. Sangue escorria pela boca dele, exatamente como vemos no filme de ação. Só que aquilo era real. Mais à frente, outras pessoas apresentavam escoriações e ferimentos menores. Algumas estavam sentadas na calçada. Outras tentavam permanecer imóveis enquanto aguardavam a ambulância. Atrás da parada havia um pequeno trecho de mato. Lá dentro, um senhor de idade estava caído, gemendo de dor. Sua calça jeans estava completamente ensanguentada e uma das pernas parecia estar em um ângulo impossível. Foi então que eu olhei para a própria parada de ônibus. A traseira de um carro havia parado exatamente ali. A parte dianteira do veículo estava sobre uma mulher muito conhecida por quem utilizava aquele ponto diariamente. Ela vendia lanches para os passageiros e acabou ficando ali, sob a roda dianteira do automóvel. Infelizmente, ela não resistiu. Ao todo, 12 pessoas foram atropeladas. Pelas minhas contas, cheguei ao local cerca de 5 minutos depois do acidente. E foi nesse momento que a única ideia tomou conta da minha cabeça. Se eu não tivesse voltado para buscar a carteira da minha passagem, provavelmente eu seria o 13ª vítima. Mais tarde, descobri que realmente havia acontecido. A motorista do carro sofria de labirintite. Durante o trajeto, ela teve uma crise, perdeu os sentidos ao volante e acabou avançando contra a parede do ônibus. Tudo aconteceu muito rápido. Quem estava esperando o ônibus praticamente não teve tempo de reagir. Apesar da gravidade do acidente, a motorista sobreviveu, sofrendo apenas ferimentos leves. No local onde a vendedora de lanche costumava trabalhar, foi colocada uma cruz em homenagem. Pelo que eu sei, ela permanece lá até hoje. E como se aquele dia pudesse guardar mais uma ironia, resolvi seguir para a faculdade mesmo assim. Por causa do congestionamento provocado pelo acidente, cheguei extremamente atrasado. Quando finalmente entrei na universidade, descobri que as aulas haviam sido canceladas. Depois de tudo o que aconteceu, a viagem inteira acabou não servindo absolutamente para nada. Ou talvez tenha servido para me mostrar como a decisão aparentemente insignificante pode mudar completamente o rumo da vida. E você, acredita que foi apenas uma coincidência? Ou acha que, naquele dia, algo fez com que eu esquecesse justamente a carteira da minha passagem? Intuição. Intuição é a palavra. Eu acho que a gente tem que seguir a nossa intuição e ouvir muitas vezes. Eu já ouvi inúmeras vezes tal lugar, vou lá e descobre alguma coisa, enfim. E esse relato me mostra muito sobre essa questão de intuição, de
talvez tenha sido só uma obra do destino para com que as coisas acontecessem de forma mais pragmática, para que ele pudesse voltar para casa e não estar ali por não ser a hora dele, sabe? E eu acredito muito nisso. Mas o que vocês acham? Contem nos comentários e vamos pro próximo relato. Existem sons que nunca mais saem da nossa memória. E às vezes o mais assustador não é ver alguma coisa, é ouvir algo que simplesmente não deveria estar ali. O próximo relato aconteceu dentro da própria casa da autora, em uma noite aparentemente comum. Eu estava sozinho em casa, já devia ser por volta das 7 da noite, e como toda boa preguiçosa, deixei para recolher as roupas do varal justamente naquele horário. Enquanto fazia isso, ainda reclamava por ter esperado até tão tarde. Depois de guardar as roupas, fui para o quarto dobrá-las. A casa onde eu morava era relativamente grande, tinha 4 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. Apesar dos espaços, era uma casa silenciosa quando não havia ninguém. Enquanto eu dobrava as roupas, ouvi o portão sendo aberto e na mesma hora eu pensei, minha mãe chegou. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, esperando ouvir a porta abrir e alguém me chamar, mas isso não aconteceu. Nenhum passo, nenhuma voz, nenhum movimento. Achei estranho, mas não dei muita importância. Foi então que eu vi o som que me fez congelar. Era exatamente o barulho de cascos de um cavalo. Toque, toque, toque. Os passos vinham da cozinha, lentamente. Seguiam até a metade da sala. Depois continuaram em direção ao corredor, quase chegando à porta do meu quarto. E voltavam, novamente, da cozinha para a sala, da sala para o corredor. Quase até a porta. E voltavam outra vez. Aquilo repetiu o mesmo trajeto 3 ou 4 vezes. A impressão era assustadora. Parecia que alguma coisa queria entrar no meu quarto, mas por algum motivo não conseguia atravessar a porta. Eu não consegui me mexer. Também não tive coragem de sair para ver o que era. Fiquei completamente paralisada, apenas ouvindo aqueles passos pesados ecoando pela sala. Então, tudo ficou em silêncio. Poucos instantes depois, ouvi novamente o portão. Dessa vez eram realmente os meus pais chegando em casa. Naquele momento, senti um alívio que nunca vou esquecer. Até hoje, não sei explicar o que eu vi naquela noite. Nunca chorei e rezei tanto quanto naquele dia, pedindo para que aquilo, fosse o que fosse, ir embora. Pesado. Foi apenas algum barulho que a mente dela transformou em outra coisa ou realmente havia algo caminhando dentro daquela casa? O que tu acha que tinha daquele lado? Uma história minha, particular. Esse relato da ouvinte me fez lembrar uma coisa que eu passei na minha infância ou adolescência. Aí vocês decidem. Eu tinha aproximadamente 12 anos e eu havia me mudado de um apartamento para outro com meus pais. E esse apartamento também tinha 3 quartos, 2 banheiros, cozinha. Era um apartamento antigo, com aqueles que tinha dependência de empregado nos fundos. Então, de fato, era um apartamento grande e, tecnicamente falando, haviam 4 quartos, mas como um virou área de serviço, a gente acabou excluindo esse quarto na contagem. Mas o que aconteceu? Nas primeiras noites que nós fomos morar lá, eu fiquei num quarto, só para vocês entenderem a distribuição. Tu entrava na casa, tinha uma sala e um corredor. Esse corredor devia ter aproximadamente uns 5 metros, talvez. É um corredor bem comprido. E nessa distribuição havia um quarto na metade do corredor e no final do corredor havia 3 peças. À direita, o quarto principal, à frente, um quarto secundário, que seria o segundo quarto maior da casa, e à esquerda, o banheiro principal dos moradores, né? E eu me lembro de estar deitado, foram os primeiros dias morando naquele apartamento, e eu deitei, a casa ficou silenciosa, e eu ouvi nitidamente passos que saíam da cozinha e faziam caminhar passo a passo até chegar no quarto. E parava. E depois acontecia novamente e novamente.
E toda vez que isso acontecia, meu coração disparava, eu ficava numa angústia que eu não sei explicar. Mas eu sentia um nervosismo e eu não sabia explicar, eu tinha medo de levantar para ver o que era e eu só conseguia ficar deitado. E eu me lembro que a gente se mudou numa época que não era frio, então eu estava tapado com um lençol e eu me lembro de ficar apertado no lençol. E aquilo ali aconteceu à noite, até eu descansar e conseguir dormir. E então tem coisas que é difícil de explicar. Só quem viveu sabe o sentimento que aquilo tem, o peso que aquilo tem. E eu gostaria muito de que, se mais alguém que estivesse ouvindo tivesse uma história semelhante ou outra história que possa ser contada aqui no canal, mande um e-mail na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Eu vou deixar o e-mail, tá? Mas o e-mail é semcredenciais@gmail.com. Manda um e-mail, coloca o nome do relato, coloca a história, não te preocupa com erros que possam verter, isso a gente faz a correção. Só peço para que no final tu coloque que autoriza eu fazer a leitura no canal. Também peço que, se não quiser ser identificado, coloque o nome ou não coloque o nome, coloque como anônimo, mas informe que não quer ser apresentado no vídeo, né? Quer manter o anonimato. Vamos pro próximo relato. Quando somos crianças, costumamos acreditar que tudo tem uma explicação, mas algumas lembranças permanecem vivas por anos, justamente porque não conseguimos entender o que realmente aconteceu. A história de agora aconteceu quando a autora ainda era uma criança e até hoje ela sente medo só de lembrar daquela noite. Quando eu era pequena, meus pais trabalhavam o dia inteiro. Por causa disso, eu e meus 2 irmãos passávamos muito tempo sozinhos em casa. Em uma noite aparentemente comum, meus 2 irmãos estavam na sala assistindo televisão. Eu, como sempre, estava no meu quarto brincando. Enquanto mexia nos meus brinquedos, percebi que uma das minhas bonecas favoritas havia sumido. Era uma boneca de papel que eu mesmo tinha feito. Resolvi procurá-la. Passei pela sala, onde meus irmãos continuavam assistindo a TV, e subi para a laje da casa. Lá em cima, havia um pequeno quartinho usado para guardar objetos antigos, algumas caixas cheias de tralhas e um espaço aberto. Naquela noite, fazia muito frio. Comecei a abrir as caixas procurando pela boneca. Foi nesse momento que eu vi algo, uma voz. Ela parecia muito próxima, como se alguém tivesse falado bem ao lado do meu ouvido. Era como um chamado. Na hora, por ser criança, não pensei que pudesse ser algo estranho. Achei que talvez fosse alguém me chamando. Continuei procurando. Abri outra caixa. Revisei tudo, mas a boneca não estava lá. Então resolvi olhar dentro do quartinho. O problema era que não havia iluminação. Lá dentro estava completamente escuro. Entrei pensando que seria rápido, mas assim que eu atravessei a porta, senti um forte empurrão. Perdi o equilíbrio. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a porta bateu atrás de mim. Na mesma hora comecei a gritar. Chorei desesperada. Foi então que eu ouvi aquela mesma voz novamente, só que dessa vez ela vinha de dentro da escuridão. Não havia ninguém ali, pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Continuei gritando sem parar. Segundos depois, ouvi passos correndo do lado de fora. Eram os meus irmãos. Eles abriram a porta rapidamente e me tiraram dali. Saí correndo sem olhar para trás. Nunca mais tive coragem de entrar naquele quartinho sozinha. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei quem ou o que. Não sei quem fechou a porta. Mas basta lembrar dessa história para sentir o mesmo medo que eu senti quando eu era criança. A imaginação da criança pregando uma peça nela porque ela estava assustada na noite, uma corrente de vento, ou realmente havia algo ali esperando por ela, esperando o exato momento que ela entrasse naquele quartinho escuro. O que tu acha? Me conta. Algumas histórias parecem tão absurdas que é difícil acreditar nelas, mas às vezes o que mais assusta não é o sobrenatural, e sim a possibilidade de que algo muito pior pudesse ter acontecido. O relato de agora aconteceu em 2023 e até hoje o autor não encontrou uma explicação para o que ele viveu. Isso aconteceu comigo em 2023. Na época, eu precisava pegar o ônibus todos os dias para ir à faculdade. Como várias linhas passavam pelo meu trajeto, eu praticamente podia embarcar no primeiro ônibus que aparecesse. Naquela manhã, eram cerca de 5 horas.
Fazia muito frio e a cidade ainda estava praticamente vazia. Na parada, quase não haviam pessoas. Quando o ônibus chegou, vi apenas o letreiro escrito Águas Rasas. Sem pensar muito, embarquei. Era um ônibus da URB, aparentemente comum. Passei meu cartão estudantil, normalmente, pela catraca, e ele foi aceito sem nenhum problema. Mas, assim que eu entrei, percebi uma coisa estranha. Não havia nenhum passageiro. Além de mim, estavam apenas o motorista e o cobrador. Mesmo assim, tentei não dar importância. Imaginei que, por ser muito cedo, outras pessoas entrariam ao longo do caminho. Só que isso nunca aconteceu. O ônibus não parava em nenhum ponto, nenhuma pessoa embarcava, ninguém descia. Seguimos viagem completamente sozinhos. Quando chegamos próximo à região do metrô, aconteceu algo que me deixou em alerta. Em vez de seguir pela rota que todos os ônibus daquele trajeto costumavam fazer, o motorista virou à esquerda em um balão. Naquele momento, tive certeza de que havia algo errado. Fui até o cobrador e perguntei por que ele havia mudado o caminho. Ele apenas olhou para mim e respondeu: "Isso é a rota normal, meu filho." Aquilo não fazia sentido. Eu conhecia muito bem aquele percurso. Perguntei 2 vezes onde seria a próxima parada e ele simplesmente me ignorou. Resolvi apertar o botão para solicitar a parada. Nada aconteceu. O ônibus continuou seguindo viagem. Pouco a pouco as casas começaram a desaparecer. Logo estávamos em uma estrada cercada apenas por mato alto. Não havia comércio, não havia outras pessoas, não havia praticamente nenhum sinal de cidade. Foi nesse momento que entrei em desespero. Fui até a frente do ônibus e disse que queria descer imediatamente. Tanto o motorista quanto o cobrador fingiram que eu não existia. Eles não responderam, nem sequer olharam para mim. Foi então que comecei a chutar a porta com toda a força. Depois de alguns instantes, finalmente o motorista parou o ônibus. A porta se abriu. Desci o mais rápido que consegui. Assim que coloquei os pés na estrada, o ônibus arrancou e foi embora. Fiquei sozinho, no meio de uma estrada cercada por mato. Comecei a caminhar sem saber por onde exatamente eu estava indo. Depois de um bom tempo andando, finalmente voltei a encontrar casas e consegui retornar à cidade. O mais estranho é que, olhando para trás, parecia impossível que o ônibus tivesse percorrido uma distância tão grande naquele curto espaço de tempo. Depois que saí da faculdade, naquele dia, resolvi investigar. Pesquisei por Águas Rasas. Descobri que não existia nenhuma cidade ou região com esse nome aqui no Distrito Federal. Existe Águas Quentes, mas Águas Rasas simplesmente não. Ainda assim, quando consultei o histórico do meu cartão estudantil no sistema do BRB, a viagem realmente aparecia registrada. Segundo o sistema, eu havia embarcado normalmente em uma linha circular comum. Contei a história para os meus primos. Todos tentamos pesquisar qualquer informação sobre aquela linha, sobre o itinerário ou qualquer ocorrência parecida. Nunca encontramos absolutamente nada. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela manhã. Não sei se entrei no ônibus errado. Não sei se escapei de uma tentativa de sequestro ou se eu vivi algo que simplesmente não consigo explicar. Isso me faz lembrar das histórias de Sete Além. Talvez eu acredito que futuramente a gente tenha um vídeo falando sobre Sete Além. Mas, em resumo, é aquele espaço como se fosse uma realidade paralela. Quando eu leio esse relato, me vem muito essa ideia do Sete Além. Eu também consigo acreditar que pode ter acontecido de fato, daqui a pouco ele ter pego o ônibus e ter ido para um lado errado. Acredito, mas eu acredito que no fundo o tempo passou, o autor não colocou absolutamente mais nenhuma informação. Ficamos sem uma resposta final para o que aconteceu. E numa pesquisa rápida no Google a gente consegue encontrar Águas Claras e o que tem no relato também de Águas Quentes. Então fica o questionamento. E aí, o que você achou que aconteceu em cada uma dessas histórias? Foram apenas coincidências, situação mal compreendidas, ou existe algo que a gente ainda não consegue explicar? A verdade é que ninguém pode voltar no tempo e descobrir o que realmente aconteceu, e só nos resta especular e debater. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias mais mexeu contigo? A da carteira esquecida? Da criança que entrou no armário escuro? Dos passos do cavalo no corredor? Ou agora, o ônibus do Águas Rasas? Escreva aqui nos comentários qual delas mais te assustou e, principalmente, qual explicação você daria para cada um desses casos.